Ministro, hoje saiu na Folha uma notícia de que o senhor estaria conversando com o ex-prefeito Fernando Haddad sobre a possibilidade de uma chapa para as eleições esse ano. É verdade? Vocês têm conversado sobre isso? Não. Nós temos conversado muito sobre o Brasil, sobre esse momento difícil, delicado, especialmente em função daquilo que tem acontecido com o PT e com o presidente Lula. É preciso, e eu repito isso sempre, ele que se respeite esse tempo, esse momento, que se compreenda o que está acontecendo e que não se perca de vista, para o lado respeitável dessa questão do PT e do Lula, que a gente permaneça com o olho atento à questão nacional, à questão do Brasil. E eu diria a você, brincando, que o Haddad deve ser o cara que mais sofre bullying hoje no país. E é preciso parar com esse bullying, porque o que pega é catapora. A gente precisa conversar, todo mundo precisa conversar com todo mundo, especialmente nós que temos compromisso nacional, que temos compromisso popular, que estamos assistindo ao avanço sobre os direitos, sobre a soberania nacional, sobre a própria institucionalidade democrática, uma certa anarquia, né, com a usurpação de poderes acontecendo à luz do dia, e com sensação grave de injustiça e desequilíbrio na própria atuação do Poder Judiciário. Portanto, trocar ideias, conversar sobre isso é um imperativo dos tempos. Mas existe essa possibilidade de vocês montarem uma chapa ou falarem de eleições? Não é possível falar numa chapa no momento em que nós estamos vivendo. Volto a lhe dizer, é preciso compreender o tempo do PT. O Lula, para mim, volto a dizer, não é uma figura que eu conheço pela televisão, que eu tomei notícia por um comício comovente ou com quem eu discordo. É um velho camarada de mais de 30 anos, que está passando por esse momento absolutamente grave, delicado, e a gente tem que respeitar esse tempo. Tem que compreender esse tempo. Não pode se estar, do ponto de vista da relação com o PT, se está deixando de compreender o que ela extrapola até o tempo do PT. De minha parte, eu toco o bonde. Né? Tem percorrido o país, ainda agora estou falando com você na Universidade Uninove, para conversar sobre os fundamentos do drama brasileiro, as pistas de um projeto nacional de desenvolvimento, nossas fundações, e como conversamos ontem, e nossas direções partidárias estão conversando sistematicamente, não há nenhuma novidade, nem merece notícia, acabaram de assinar um manifesto conjunto, né? E por aí é que nós vamos continuar caminhando. De outra parte, há muitos cidadãos brasileiros, como ontem, nomeadamente Delfim Neto, Brescia Pereira, Nelson Marconi, José Maria, da Fundação Getúlio Vargas, todas essas pessoas estão preocupadas com o país e estão pedindo a nós luz. E nós ambos dissemos a mesma coisa, calma, paciência, então vamos deixar o tempo da política acontecer. O senhor disse uma vez que é muito pouco provável que o PT apoiasse seu nome eventualmente nas eleições. Agora que o Lula fez aquela carta dando carta branca para o PT ficar livre para escolher um nome para as eleições, o senhor acha que está mais provável? Não, não acho, e volto a lhe dizer, preciso dar o tempo que o PT precisa, dar o tempo que o Lula, que enfim, esse momento pede. E eu vou tocando aqui a minha bandinha, né? Vou tocando aqui as minhas ideias e tal, na convicção de que mais cedo ou mais tarde nós vamos nos encontrar. Mas eu tenho que ter humildade para dizer novamente o que eu já disse. Eu não espero, não acredito que o PT me apoie, porque acho natural, não estou protestando. Estou dizendo que acho natural que o PT tenha seu natural candidato. E como o senhor vê a candidatura de Joaquim Barbosa? Respeito. Eu acho que, falando como cearense do interior, quanto mais cabra, mais cabrito. Né? O que, na verdade, o Brasil precisa é ter um amplo e fraterno debate sobre as coisas do país. Não há como se resolver a equação hoje fiscal, a questão do desenvolvimento, a questão do emprego, a questão da informalidade, a questão da violência, o medo que o povo tem de precisar da rede pública de saúde, até para a operação da nossa estrutura educacional, sem se falar na escandalosa e generalizada corrupção das nossas instituições políticas e judiciárias e legislativas, sem um amplo e generoso debate, em que cada um põe a sua vivência, a sua experiência, a sua capacidade de formular ideias, de interpretar linhas de pensamento, e ao fim, com a mão saneadora do povo, aquele que seja mais capaz, mais preparado, mais treinado, seja o presidente eleito e possa dar a mão aos que não sendo eleitos, terão uma tarefa muito, muito importante também de fiscalizar, cobrar, contribuir com as suas boas ideias. E com Joaquim Barbosa, existiria alguma possibilidade de conversa, de chapa? A rigor não o conheço, pessoalmente. Eu nunca tive esse privilégio, espero em uma ocasião dessas cumprimentá-lo e até propus ao governador Geraldo Alckmin, que são tantos candidatos, que eu quero propor a criação de uma associação dos candidatos a presidente da República, e se ele não tiver compromisso, eu pedir adiantado o voto dele para essa associação. Né? Mas o que, na verdade, eu quero é criar um ambiente em que a gente possa, de fato, dialogar sem ódio.
sabe, possa debater, disputar, mas sem aquela coisa rancorosa que infelizmente tem levado ao Brasil a uma situação muito difícil. É justamente por conta desse ódio que é importante situações como essa de você falar com a comunidade acadêmica, né? De despertar de novo o interesse para o debate político, para a saúde das relações entre as pessoas. Eu gostaria que você contasse um pouquinho sobre o que você falará hoje com os nossos alunos, mas que os que não estão presentes são mais de 160 mil. Veja, do preço do feijão, a condição da educação, da condição de saúde, de paz pública, ou a condição da infraestrutura do país, o valor dos salários, ou seja, qual questão for, tudo isso é uma variável imediata ou mais imediatamente dependente da política. Portanto, especialmente ao jovem brasileiro, a minha palavra é: a política está falhando, virou uma coisa muito careta, muito incapaz de nos excitar, de nos comover, de nos entusiasmar. Mas a solução para esse mau momento da política não é negar a política, é afirmá-la e trocar de político. Porque, afinal de contas, numa democracia, nós não podemos esperar que alguém venha resolver os problemas por nós, e nem a nossa afinidade com questões identitárias, muito legítimas, a questão ambiental, a questão dos negros, a questão das mulheres, a questão dos índios, tudo isso são questões muito importantes, mas a soma desses interesses identitários não desenha o interesse nacional. Por isso que o debate não é plural, em que as pessoas todas venham depositar suas angústias, suas queixas, suas vivências, suas inovações, suas ideias, é uma coisa essencial. Mas no essencial as nações não conseguem progredir se elas não conseguem celebrar um azeitado entendimento entre o mundo do empreendimento, o empresariado, se for o caso, o mundo político e a universidade. Porque é a universidade quem ilumina, não é, o debate político faccioso. A universidade é que dá luz, é que põe ciência nas nossas paixões. E esse bom encontro entre empreendedores, trabalhadores, né, políticos e estudantes e professores é que produz o sucesso da humanidade. Obrigada, governador. Obrigado a vocês. Mariana.